Bem-aventurado é aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escrita, porque o tempo está próximo. Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Falando sobre as 2.300 tardes e manhãs e a purificação do templo, esta visão, uma das profecias mais fortes que tem suscitado as mais diversas controvérsias no mundo religioso. Ela, aliás, a má interpretação, a má compreensão da mesma tem suscitado coisas desagradáveis. Inclusive uma data. As datas entre 22 de outubro a 24 de outubro ficou uma data marcante. Esse dia foi chamado o Dia da Decepção. Dia triste para o mundo religioso. A profecia em si sobre as 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14, uma profecia especial. Mas não podemos negar de que dificílima para o seu entendimento. É lógico que isso não deve de ser desculpa para não nos atermos, não pesquisarmos os seus fundamentos bíblicos. Mas nesta palavra introdutória, já vamos ver que ela foi vítima. Aliás, aqueles que interpretaram errado e aqueles que creram naquela interpretação, eles sim, o mundo religioso da época foi vítima dessa má interpretação, que foi a marca da data da volta de Jesus. Quando a gente fala isto, marcar a data da volta de Jesus, a gente deve lembrar que ele mesmo foi reticente quando ele falava na sua volta. Lembrando que lá no seu sermão profético, Mateus 24, que ele deu os detalhes sobre a sua volta, os sinais e etc. Chegou naquele ponto em que ele disse: passará o céu e a terra, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Aí eu lembro de quando menino, que a gente brincava de esconder varinha e aquele que escondeu a varinha escondia muito bem e os demais iam procurar
E quando alguém do grupo chegava bem pertinho de onde estava escondida a varinha, a gente ia falando: tá morno, tá morno, tá pegando fogo. E logo alguém achava a varinha. Jesus, pode parecer até uma comparação rústica. Jesus foi falando em seu sermão profético a respeito da sua vinda, quando ele disse: passará o céu e a terra, e as minhas palavras não passarão. Aí dá a impressão que ele vai contar tudo, mas ele corta o assunto. Ele foi reticente, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, isto é, nem eu, senão o Pai que está nos céus. Uma outra ocasião, quando ele estava prometendo no dia da sua ascensão, quando ele estava prometendo aos discípulos a sua volta, alguém se interpôs dizendo: será nesse tempo, isto é, agora, em que restauras o reino a Israel? Note, ele foi novamente reticente. Ele disse, ele cortou o assunto, ele disse: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua autoridade. Novamente ele coloca o Pai no assunto. Ele já tinha dito que ele não sabia, que quem sabia era só o Pai. E então ele dá essa negativa: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua autoridade. Veja, embora ele foi, claro, proibindo estas curiosidades, estas coisas que pode parecer importante, mas são banalidades. Alguém leu Daniel 8,14, quando um anjo perguntou para outro anjo a respeito da visão, aquela visão que não só Daniel, mas eles estavam vendo a visão, acontecimento histórico. O chifre pequeno, o rei grego, tinha invadido o santuário de Israel, tinha profanado. Já falamos sobre esta profanação vergonhosa no templo que Israel acabara de reconstruir, pois ele tinha sido destruído por Nabucodonosor para o cativeiro, no cativeiro de 70 anos, no ano 589. Agora, no império que sucederia, já o Império Persa, cujo imperador libertou Israel para voltar para a sua terra. Eles tinham dado
toda a atenção na reconstrução do templo, não com aquela suntuosidade do templo de Salomão, mas a parte cultural, o mesmo capricho, a mesma dedicação, e agora destruído, derrubado o altar por terra, chamado pelo anjo quando ele perguntou para o outro: até quando durará a visão da transgressão assoladora? Até quando durará tudo isto que nós estamos vendo? E a purificação do templo? Fala aqui de data. Aí veio a resposta daquele segundo anjo: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário, o templo, será restaurado, purificado. O que aconteceu logo após a invasão do templo, que veio aquele período de guerras macabeias, oposição dos judeus aos gregos. E a gente vê o lado histórico da visão se cumprindo. Ah, mas alguém, curiosamente, é lógico, não vou atacar, não vou ser tão duro com aquele que, aliás, foi um pastor batista. Quando ele, usando desta profecia, ele e seus seguidores marcaram o dia da volta de Jesus para outubro de 1844. E o povo creu. Houve um movimento, um avivamento carnal intenso entre os cristãos da época. E nem é preciso eu falar, mas eu vou falar: Jesus não veio. Olha, hoje foi só a introdução. A gente vai ver a confusão espiritual, a decepção que passou a reinar entre aqueles que até puseram uniforme, correram para os montes esperar Jesus. E a gente vai descobrir que Jesus não veio. Erraram, mas o pior, criaram uma heresia. E foi o tempo em que surgiu os movimentos adventistas. Não vamos ser preconceituosos naquilo que vamos estudar, mas vamos ser literais, realistas e ter aquele alvo de permanecer sempre ligado naquela: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão somente o Pai. O que nos interessa, a certeza que temos, é que ele virá, mas não sabemos quando. Mas devemos estudar para estar debaixo daquela bem-aventurança
de Apocalipse 1:3. E jamais ser vítimas de enganos e também ser enganadores. Amém e amém. Não se esqueça, amanhã tem mais.